Boa noite, querido irmão, boa noite, minha querida irmã, boa noite a você que em família ou em comunidade vai acompanhando a nossa TV Aparecida. A TV em que Nossa Senhora procura passar para você as grandes mensagens do seu filho. Que a alegria de Nossa Senhora é a gente fazer tudo aquilo que o seu filho nos mandar. Alegria para ela e vida para nós todos. E nós estamos então com a nossa Bíblia aberta, sempre com essa bonita colaboração e presença do Padre Domingos Sávio, do nosso querido Padre Cláudio, lá da Faculdade Deoniana. E é assim que a gente vai procurando tirar da Bíblia coisas novas e velhas. E saber que essa Bíblia continua sendo o grande instrumento da comunicação da mensagem de Deus para nós até hoje. Como diz o nosso querido arcebispo Dom Orlando, Bíblia na mão e no coração e pé na missão. A missão dentro da minha casa, a missão no meu trabalho, a missão dentro do mundo, a missão política, tudo aquilo que para nós é esse tempinho tão curto de vida que Deus nos dá, mas que dá para a gente aproveitar ao máximo, principalmente quando a vida está iluminada pela palavra de Deus. Mais uma vez, bem-vindo, Padre Domingos Sávio. Obrigado, Padre Ulisses. Boa noite a você e a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. E que Nossa Senhora nos ajude, não só a usar da televisão dela, mas até do coração dela, daquilo que ela gostaria, quem sabe através de nós, oferecer para os nossos irmãos e irmãs nessa noite. Nossa Senhora foi sempre a mestra que guardava e meditava a palavra de Deus no seu coração. Como seria bom que a gente aprendesse exatamente esse jeito de Maria de ter a palavra de Deus como luz na sua vida, mais ainda como uma concepção da qual nasceu Jesus, né? Padre Cláudio, mais uma vez, bem-vindo a esse nosso momento de mesa redonda em comunhão. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria poder partilhar a palavra de Deus com vocês, com todo o povo que nos assiste. Para mim é sempre uma satisfação. Muito obrigado. Isso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós conversamos já nessas últimas semanas, conversamos sobre os patriarcas, a fé, a fidelidade dos patriarcas, conversamos um pouquinho sobre a dimensão do êxodo e da aliança com Deus, né? Como, digamos assim, uma menção não somente de espiritualidade, mas também uma dimensão de história, de libertação, que continua sendo necessária para a nossa geração, para o nosso mundo todo, né? E hoje nós vamos conversar então um pouquinho sobre aquilo que é chamada Terra Prometida. Saímos do Egito, estamos atravessando um deserto e vamos aguentar essa travessia porque há uma terra prometida para nós. É um povo todo que caminha, povo de Deus caminhando por um deserto, para chegar à Terra Prometida. Vamos então primeiramente ouvir um texto que nos lembre exatamente essa promessa de Deus de que Ele vai dar àquele povo libertado da escravidão do Egito, aquele povo que fez uma aliança com Deus ali no Sinai, recebendo, acolhendo os 10 mandamentos e dizendo a Deus que não vai mais buscar outros deuses na sua vida, nem o faraó, nem qualquer outro tipo de divindade. Pois bem, Deus fala, eu vou dar uma terra onde vocês possam viver e conviver em paz e em fidelidade a Deus. Vamos ouvir esse texto. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto temendo olhar para Deus. E Javé disse ainda, eu vi a miséria de meu povo no Egito e ouvi o clamor que lhe arrancam seus opressores. Sim, conheço suas aflições. Aí, Padre Domingos, é outro texto maravilhoso que nós temos na Bíblia Sagrada, né? Desses textos que mexem com o coração da gente. Como é que você reage a esse texto, Padre Domingos? Sobretudo, Padre Ulisses, se nós procuramos, como você falava até um pouquinho antes, como Nossa Senhora, né, de guardar essa palavra para a gente, ter no coração e buscar aí o que Deus quer de mim hoje também, né? Quer também ser o meu Deus e me tirar dessa terra de escravidão, que, por exemplo, lá no Deuteronômio, Deus vai dizer que é uma fornalha de escravidão o Egito, né? Então aqui Deus está dizendo que Ele escuta então o nosso clamor
e não aceita isso, né? Que o seu povo esteja exatamente escravizado nessa fornalha de escravidão. Então Deus promete para o povo uma terra diferente, uma terra espaçosa, quer dizer, não é fornalha, e não é, quem sabe, como até o padre Cláudio lembrava em outras ocasiões, quer dizer, uma terra cercada por soldados e tudo mais, mas uma terra de espaço, de liberdade, e até usando essa expressão tão bonita, né? Uma terra onde corresse o leite e o mel. Quer dizer, uma terra, sobretudo, de gratuidade também, né? Então, quer dizer, acho que antes de tudo, uma terra que fosse realmente alternativa à experiência que o povo estava vivendo no Egito. Deus quer liberdade, Deus quer vida para o seu povo. É importante a gente perceber, né, como essa palavra de Deus, né, ela vem, digamos assim, diretamente para a pessoa, né, mas ela vem também para o todo da sociedade, para as estruturas, instituições da sociedade, né? Que de um lado Deus não aceita aquilo que até hoje existe, um povo que se propõe ao outro, manipule, acaba muitas vezes, como acontece ao longo da história, dizimando o povo, né? Deus quer que viva, Deus quer vida para todos, né? Padre Cláudio, como que ressoa em você essa palavra que nós acabamos de ouvir? Eu estava na semana passada, aliás, algumas semanas atrás, com os nossos religiosos de votos perpétuos, e uma das reflexões que eu fazia, já que nós somos sacerdotes do coração de Jesus, era a relação entre compaixão e misericórdia na Bíblia. E a minha meditação, a partir de um artigo que eu estou para publicar, a ligação entre ver e sentir compaixão e, ao mesmo tempo, a ação da misericórdia. É muito interessante nos textos bíblicos como que essa realidade do sentimento, se assim a gente pode dizer, de Deus, que tem compaixão, que se move de compaixão pelo seu povo, inicia pelo verbo ver. Pode parecer um particular, até assim, um pouco somente dos estudos, mas é algo muito interessante nos textos bíblicos, porque nos demonstra de que, de fato, esse olhar de Deus é um olhar de compaixão. Não é um olhar que reprime, em primeiro lugar, mas é um olhar que vem ao encontro. É um olhar que, ao mesmo tempo que vem ao encontro, também age. João Paulo II mesmo vai escrever na División Misericordia, né, que o modus operandi, ou seja, o modo de operar de Deus em relação ao amor é a misericórdia. E eu trazia justamente para eles essa realidade de que o coração é a sede da compaixão, né? E as mãos de fato o sacramento da misericórdia. São duas formas de expressão do amor. Eu creio que tem muito a ver com esse texto, porque também é a forma como Deus se relaciona com a humanidade, com o povo e conosco. Deus não é aquele Deus da metafísica, dos filósofos, né? Aquele Deus impassível, só criador, mas é esse Deus que se move de compaixão e age também, né? Não só sente, age em favor do seu povo. E é tão maravilhoso a gente ter essa certeza de um Deus que vê, de um Deus que ouve, né? E esse ver, esse ouvir, né, não é de julgamento, mas é de um desejo louco de libertar, né? Ele escuta o clamor do seu povo, né? E ele quer que esse povo seja libertado. Aí, minha gente, quando nós falamos em terra prometida, né, talvez você possa pensar assim, poxa, esse é um fato que aconteceu lá no passado, né, com aquele povo que estava saindo do Egito e uma terra prometida. Tomara que fosse um fato do passado. A terra prometida tem que continuar sendo uma promessa de Deus, porque, meu Deus do céu, o que Deus quer é que cada ser humano que nasce nesse mundo tenha direito a um espaço para viver e para conviver. Tenha uma terra, Ele prometeu essa terra. E Deus não gosta que alguém roube isso de seus filhos
e filhas. E quando você olha para o mapa do nosso mundo, migrações forçadas, não tenho onde viver, não tenho casa, não tenho onde cair morto. Às vezes a pessoa diz assim, falta a minha terra prometida. Então, refletir sobre a terra prometida é refletir sobre a situação da estrutura social do mundo, onde alguns poucos têm muito e muitos, às vezes, não têm nada ou têm tão pouco. Quem é que tem sua moradia? Quem é que tem o seu pedacinho de chão? Quem é que tem essa terra prometida? É muita gente sobre a face da terra que não tem. Nasce, vive, morre sem ter a sua terra prometida. É sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho, minha gente. Tudo aquilo que ainda hoje nós temos que confiar na promessa de Deus, e a partir da promessa de Deus nós temos que forçar para que desapareçam essas estruturas de injustiça, de especulação, até imobiliária que existe no mundo, né? De donos de terras imensas e gente sem um pedaço para plantar um pé de alface. Vai por aí afora essa história do povo do Antigo Testamento e nós, povo do Novo Testamento. Então eu vou conversar com o Padre Domingos Sávio, conversar com o Padre Cláudio, né? A gente parte sempre daquilo que é, digamos assim, terra. O que significado que tem isso, Padre Domingos Sávio, nessa proposta de Deus para o seu povo que acabou de sair do Egito, conseguiu superar a saudade das cebolas do Egito, fez uma aliança com Deus ali aos pés do Sinai, né? E agora Josué lidera esse povo, põe em marcha e vamos em busca da terra que Deus prometeu para nós, terra onde corre leite e mel. Meu Deus, será que não foi uma ilusão tudo isso? Nós tínhamos refletido algumas semanas atrás sobre a criação. Sim. E até nós lembrávamos que a primeira coisa que Deus faz é criar o céu e a terra. Terra é uma habitação nossa. Então Deus primeiro ele prepara a nossa habitação, até na descrição lá do primeiro capítulo do Gênesis, depois que Deus prepara, podemos dizer, a casa, que é a terra, que é o globo, podemos terrestre, então Deus vai nos criar. E até lá já parece até mesmo que Deus imaginava essa terra como sendo um jardim de convivência gostosa, onde havia todo tipo de fruta bonita para os olhos e gostosa para o paladar. Quer dizer, não faltava nada nessa terra que Deus sonhou para nós. E o povo vai para o Egito e faz uma experiência terrível de terra, onde de fato aí são escravizados e não é aquilo que Deus queria. Então Deus tira esse povo através de Moisés e através de Josué, introduz o povo numa terra que era sonhada por Deus. Quem sabe agora, atravessando o Jordão, vocês façam acontecer a terra que eu sempre sonhei que vocês fizessem. Mas agora o que é interessante é que nós vemos, acho que o texto é bastante claro, que a terra é aquilo que nós fazemos que ela seja. Lá no Egito, quer dizer, Faraó, escravizando e nós sendo escravizados, foi uma experiência terrível. Agora aqui nessa terra, quer dizer, Deus não quer que haja Faraó, que haja opressores, gente como que tendo a terra só para si e os outros que se danem. Por isso que existia exatamente a aliança de Deus, quer dizer, antes de levar para a terra, agora a aliança que tem que ser vivida nessa nova terra que eu prometo para vocês. E nessa linguagem tão bonita de Deus, né? Onde corra leite e mel, mas antes de tudo uma terra espaçosa, uma terra de liberdade, onde vocês possam ir e vir à vontade. É sempre o sonho de Deus. Certamente, né? Eu acho que essa terra prometida, ali a partir dos 10 mandamentos, não mate, não roube, não desrespeite o outro, não é mesmo? Eu acho que é muito importante, mas, Padre Cláudio, a gente quando lê a Bíblia, a gente vê esse povo caminhando anos a fio através de um deserto, não é mesmo? E buscando uma vida, uma terra que já estava ocupada por outros povos, por outras tribos, né? E qual seria o significado, seja desse deserto, né? E desses 40 anos de caminhada, o que significou mais de uma geração praticamente caminhando o tempo todo para chegar lá, que eu acho que eles estavam pensando que já iam chegar em poucas semanas, né? E
custou bastante para eles. Qual o sentido desse texto da Bíblia? Teologicamente, a gente diz que 40 anos é o tempo de uma geração. Então, é uma geração que saiu do Egito, mas é uma outra geração que entra no Egito. São os filhos daqueles que saíram do Egito e que agora entrarão na Terra Prometida. O significado é de uma caminhada realmente de purificação. É uma caminhada onde a busca, né, pelo Deus vivo e verdadeiro se tornará a grande meta para o povo. Não é fácil deixar outros deuses, não só historicamente outros deuses, vamos dizer assim, no sentido religioso, mas também não é fácil deixar certas realidades interiores que se tem. E não é fácil se purificar, não é fácil concretizar a fé dentro de uma realidade tão hostil como é o deserto. No deserto nada cresce, no deserto não há água, não há vida, não há nada. E é justamente ali que o povo nasce como o povo da aliança. E isso sempre me traz assim, uma espiritualidade muito grande. Deus do nada faz um povo. Assim, na nossa lógica, isso não cabe, porque para nós Deus poderia ter realizado esta obra de forma diferente, talvez de forma muito mais fácil, mas Deus sabe também do drama da nossa vida, sabe também da realidade pela qual nós somos imersos, e essa caminhada é uma caminhada que nós hoje continuamos fazendo. Não é mais o deserto do Sinai, mas é o deserto da vida, do qual nos ensinou Jesus, por exemplo. Nas tentações, ele foi ao deserto para reviver aquilo que o povo viveu durante 40 anos, 40 dias, onde as 3 tentações, ou seja, o pão, né, mesmo a questão da unicidade de Deus e as outras tentações foram enfrentadas por Jesus. Realidade pela qual Jesus diz, olha, esta é uma realidade que nós enfrentamos sempre. Não foi uma realidade pontual, mas é uma realidade de uma vida que a gente precisa viver. O nosso êxito está nesse processo de libertação, mas lembremos que nem tudo é leite e mel. Antes de chegar a esta realidade, há um deserto para ser enfrentado. Certamente. Eu acho que é muito importante perceber, né, como essa questão da Terra Prometida continua sendo atual. É perceber também aquilo que Deus fez, a sua pedagogia para fazer esse povo mudar, né? Não levar o Egito dentro de si, mas mudar totalmente, começar uma vida de aliança nova, de relacionamento novo, né? E talvez traga para nós também uma lição muito grande, porque nós vivemos numa sociedade de resultado imediato, né? Nós não pensamos que aquilo que estou plantando agora é para a próxima geração, é para meus filhos, meus netos. Muitas vezes eu quero que as coisas aconteçam como se fosse ganhar na loteria, né? E a evangelização, principalmente, é uma evangelização que já dizia Paulo VI, para entrar na cultura do povo vai levar muito tempo. A cultura, ela é como um coco que não se abre facilmente, é gradativamente que a gente vai encontrar o lugar onde ela possa entrar e mudar uma mentalidade, fazer uma metanoia, né? E fazer a pessoa ter uma atitude diferente. O deserto, ele é muito pedagógico. Ele vai fazer com que aqueles que tiveram a experiência da escravidão e a memória da escravidão sentisse a saída como uma libertação. Mas vai exigir da nova geração também que faça uma caminhada que não vai ser fácil para merecer depois ser um povo de Deus. Padre Domingos Sávio, o que significa? Onde se localiza essa tal da Terra Prometida? Entende? Que parece que ainda não vivem muita paz até os dias de hoje. Bom, podemos dizer que nos tempos bíblicos a Terra Prometida era exatamente onde moravam, né, Lauferezeu, vários povos com os quais o povo mais se uniu. Porque se nós formos ver, por exemplo, lá em Josué,
de fato, ele é mais epopeia. Então, epopeia é quando se exalta-se a grandeza de um povo. Então, em Josué, nós vemos quase que o povo arrasando com tudo, matando todo mundo e tomando lugar. Mas que se formos ver lá em Juízes, que vai falar a mesma coisa, vai dizer que o povo atacou uma cidade, não conseguiu vencer e viveram juntos. Então, acho que foi mais uma convivência do povo. Então, era aquela terra depois do Jordão, atravessando o deserto, entrava pelo Jordão, ali seria a terra prometida. Mas interessante que, por exemplo, lá no Deuteronômio, a certa altura Deus vai dizer o seguinte, é que, olha, vocês tomem cuidado, porque pode ser que quando vocês entrarem na terra que eu prometi para vocês, quando vocês tiverem, não serem mais o povo nômade, sem terra e sem casa, mas morando em casas, tendo as suas vinhas e tudo mais, vocês vão se esquecer de mim. Amém. Quer dizer, o que vai fazer? Vão transformar a terra prometida no novo Egito. Então, a terra prometida, podemos dizer assim, fundamentalmente ela está onde existem corações convertidos. A terra prometida é criada porque tem coração convertido por Deus. E por isso exatamente essa questão do deserto, que pode ser um tempo de purificação, podemos dizer de treinamento para entrarmos na terra prometida e fazermos da terra prometida de fato uma terra prometida, ou o deserto pode ser um lugar também da revolta. Então, se nós vemos lá, por exemplo, em Deuteronômio 2, 14 a 18, então Deus lembrando para nós nesse texto que eles tinham caminhado desde lá do Egito até Cades Barne, 38 anos. E agora eles iam entrar na terra de Moabe para entrar exatamente na terra prometida. E ali diz, quer dizer, essa travessia durou 38 anos para que morresse no deserto todos aqueles guerreiros que se revoltaram contra Deus. Então, esses 40 anos seria exatamente, quer dizer, alguém que não se revoltou, mas é uma geração totalmente nova, quer dizer, testada no deserto, é essa geração que vai de fato construir a terra prometida. Sim. E se formos olhar no Novo Testamento, São Pedro vai dizer assim que nós esperamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Mas justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É misericórdia, é gratuidade, é amor, é solidariedade. Essa terra onde mora a justiça que quem constrói são exatamente os habitantes dessa terra. Sei. Eu acho que é toda uma história que contextualiza para nós, não é mesmo? Aquilo que foi, de um lado, o esforço de um povo de caminhar por um deserto, né? E aí eu vejo que esse povo vai encontrar as terras ocupadas, mas parece que Deus está dizendo, vocês também têm direito a uma terra. Não é que, como acontece hoje em dia, sempre aconteceu, estabelece-se um povo, estabelece-se um país, fecham-se as fronteiras, né? E os outros que se virem, tenham ou não tenham terra, né? Foi esse fenômeno que o Papa Francisco tanto se preocupa da migração forçada de tantos povos por causa da violência, né? Eu acho que o povo também chegou ali e falou, nós precisamos de um pedaço de terra para morar, né? Aqueles povos que ali estavam não tinham direito a ocupar todo o espaço, podiam oferecer um espaço. Entra a organização desse povo. Nós queremos juízes, nós queremos reis, né, para nos organizar. E a desgraça maior, queremos ter exércitos, né, para repetir exatamente o Egito, né? Padre Cláudio, como que você vê esses primeiros livros que vão saindo agora do Pentateuco, né? Livro de Juízes, Livro dos Reis, nessa organização e nesse conquistar uma terra, que também tiveram que conquistá-la. Eles não chegaram lá e eles deram assim uma escritura da terra, eles foram conquistando aos poucos, né? Como que você vê isso? Não, com certeza. Como o Padre Domingos falava, claro que a epopeia de Josué, né, a exaltação que se faz dessa guerra, vamos dizer, santa, ela pode ser interpretada também na chave do livro de Juízes, e que o povo, claro que teve que ter essa conquista, mas o povo também foi convivendo com os povos cananitas.
Que é muito interessante como os textos vão demonstrando de que a terra ela é repartida entre 12 tribos, entre 12 grandes clãs, ou seja, há uma comunhão, né? Todo mundo precisa ter aí o seu espaço, né? O seu pedaço de terra, cada família, cada clã. Por trás disso está uma realidade de justiça social, né? Não é mais a realidade do Egito, ou seja, de que há um só faraó que detém a terra e os outros trabalham como escravos. Tanto que os textos vão dizer que não haja escravos, né? Que não haja escravo em teu meio, o Deuteronômio vai dizer. Nós refletimos no ano passado o livro do Deuteronômio, estende a mão em favor do teu irmão. O Deuteronômio são as palavras de Moisés antes de entrar na terra do Egito. E é aquilo que o Padre Domingos reiterava. Antes de entrar na terra do Egito, é preciso que o povo mantenha a fidelidade a Javé. E quando estiver lá, que não esqueça de tudo aquilo que viveu durante a sua estadia no deserto. Que não perca essa experiência. Nós sabemos que, passado alguns séculos, o povo vai perder a terra. O exílio da Babilônia, mesmo a Síria, anteriormente, em 722, depois o exílio da Babilônia, o povo perderá a terra. E ali o povo vai refletir: por que nós perdemos a terra? Perdemos a terra por causa da infidelidade de Javé. Infidelidade dos nossos governantes, porque a questão política na antiguidade ela não se desvincula da religião, tanto que o rei é o representante de Deus. É ele que deve, em primeiro lugar, ser o guardião da aliança. Tanto que no livro do Deuteronômio vai dizer qual que é a grande função do rei. Em primeiro lugar, é conhecer a Torá. Então, que o rei tenha uma cópia da Torá, estude a Torá, né, medite a Torá e a ponha em prática. E faça com que o povo realize a mesma coisa. Então, na verdade, todo esse ato administrativo, político-administrativo, ele vai sendo conduzido cada vez mais para um sistema de exploração, tanto que na época de Salomão nós já percebemos que a terra ela é dividida em diversos distritos, e esses distritos eles têm a função, em primeiro lugar, de ser organizados para a arrecadação de tributos e assim por diante. Ou seja, começa a terminar esse senso de solidariedade, de justiça social, né? Então o povo depois vai acabar sendo tombado. É toda uma experiência que esse povo faz, né? Uma experiência em que ele deverá ocupar aquela terra prometida e, como você dizia, né? Dentro de uma dimensão em que vai haver terra para todos. Cada um terá o seu pedaço, né? E a degeneração é sempre quando alguém quer se apossar de tudo, né? E fazer o outro dependente, o outro trabalhar para mim, né? O outro me pagar, né? Eu creio que é muito interessante a terra prometida. Por isso que eu digo, é uma mensagem divina que continua atualíssima nesse mundo de ganância, e nesse mundo em que fulano tem trilhões e cicrano não tem uma cesta básica. É interessante nesse sentido, acho que apareceu até no ano passado ainda a leitura lá da vinha de Nabote, que lá o rei Acabe, a vinha de Nabote, o terreno dele era perto do palácio do rei. Então o rei queria comprar ou trocar com o Nabote aquele terreno para fazer uma horta e tudo mais. E o Nabote fala, mas de jeito nenhum, Deus me perdoe de eu querer exatamente me desapossar do que é herança minha. Esse sentido que até o padre Cláudio lembrava, acho que não é você que lembrava até, a questão assim, quer dizer, Deus distribuiu a terra entre as tribos, mas para que, por exemplo, se uma tribo não comprasse ou não se apossasse da terra dos outros, não, aquilo ali era quase mais ou menos sagrada, aquela divisão.
Então que continuassem ali, eles vivendo na liberdade, que até depois eles vão perder essa liberdade, como foi lembrado, o padre Cláudio lembrava, já no tempo de Salomão, quando ele vai colocar a terra em distritos para favorecer a arrecadação de impostos e tudo mais. Quer dizer, acabando exatamente com aquele ideal, em que a terra não podia nem ser alienada. Não, a terra do Nabote é do Nabote, dos filhos dele e assim por diante, nunca pode ser alienada essa terra. Exatamente para que não haja acúmulo, né? Mas aquilo que Deus deu, que continuasse, claro, como um ideal, onde não houvesse exatamente alguns se apossando das terras dos outros, crescendo às custas dos outros e deixando alguém sem terra. Sem nada. É importante, traz para nós aquilo que o Brasil ainda luta, né? O direito pela terra, o direito dos indígenas, né? E o direito de cada família ter o seu cantinho, ter o seu pedaço de chão. Eu acho que tudo isso vem dessas páginas da Bíblia, que infelizmente para muito católico, entende, ele usa a Bíblia de uma forma de autoterapia para ele mesmo, mas ele não vê que há uma mensagem de Deus para a própria sociedade, para o governo, para as estruturas da sociedade, né? E quando o nosso Papa aponta as feridas tremendas que essa atual estrutura econômica do mundo, e agora a pandemia nos fez sentir tremendamente na pele, como que tudo isso está errado, não é por aí que se constrói uma convivência humana, que se dá um espaço para todos os povos, né? Eu acho que vem exatamente dessas revelações ainda tão atuais para nós. Essa terra prometida, Padre Cláudio, ela continua sendo para nós apenas uma referência alegórica. Que mensagem que ela traz em nossos dias, toda essa narrativa, seja de caminhada, seja de conquista, né? Seja de organização dentro da terra prometida, e uma terra que continua ainda sendo até hoje, né, entre árabes e judeus, uma questão que nunca se resolve. Como é que você lê essa página da Bíblia em cima do nosso mundo atual, do nosso Brasil e daquilo que nós consideramos a Terra Santa? Continua sendo um texto atualíssimo, porque essas páginas são um patrimônio, claro, em primeiro lugar religioso, né? Para nós o texto bíblico é algo sagrado. Mas vamos dizer que alguém não acredite. Mesmo assim, esse modelo, esses textos, eles continuam sendo um patrimônio, um sonho, né, de uma humanidade que busca justiça, que busca comunhão, que busca, né, o respeito pelo próximo. Porque os textos bíblicos, vamos dizer assim, que nós não o lêssemos na ótica da fé. E sabemos que muitos autores hoje leem no seu aspecto literário, no seu aspecto social, no seu aspecto político, ou seja, mesmo do universo religioso antigo. E eles encontram justamente essas temáticas nesses textos, tanto que hoje muitos dizem que o nosso Ocidente ele foi moldado pelos valores desses textos sacros. Mesmo sem a gente saber, ou a gente ter consciência, esses textos eles influíram sobre a nossa cultura e os nossos ideais e os nossos valores. Então, vejamos como é importante nos atermos a esses textos, não só, como o senhor disse, não só no seu aspecto de terapia pessoal, mas também como um ideal que atinja a própria sociedade, os próprios conflitos no Oriente Médio, que tem uma roupagem que a gente não sabe, por vezes religiosa, por vezes interesses políticos, por vezes ideológicos e assim por diante. E aquilo que está acontecendo no Brasil, né? Nada mais do que os gestos de solidariedade são fundamentais nesse momento em que nós estamos vivendo. Vejamos agora, dentro mesmo da pandemia, de toda essa realidade, o fim do auxílio emergencial, mesmo agora semanas aqui em Taubaté,
o final, né, da fábrica mais antiga e talvez uma das mais representativas no Brasil, que é a Ford. Somente aqui mais de 800 desempregados diretamente, fora as pessoas indiretamente. Então, vemos aqui um desafio para a sociedade, para o mundo. Não é só o capital, não é só a política neoliberal, não é só o mercado. É preciso também olhar as pessoas, as famílias, é preciso, enfim, esse ideal de fraternidade é fundamental. Crentes ou não, ou seja, cristãos ou não, precisamos acreditar em ideais comuns, né? E é muito essa perspectiva que eu levo no passado. Isso, eu acho que continua assim sendo desafiador. E a gente entender essa Bíblia Sagrada, né, como um grande projeto que Deus colocou para aquele povo, continua colocando para nós, projeto sempre desafiador. Né? Nós nunca lemos a Bíblia apenas para nos alimentar pessoalmente, né? Muito menos para incentivar um tipo de religião ou religiosidade. A gente lê a Bíblia Sagrada como fonte de vida, aquela vida que Deus quer para cada ser humano, para a família, para a sociedade como um todo. Né? É o livro da vida que Deus nos deu, não é, Padre Domingos? Sem dúvida. Eu estive lá em Jerusalém 7 meses estudando no tempo que eu fazia a minha pós-graduação. E lá, não sei se era partido ou era um movimento entre os judeus. É chamado Shalom Achisav, isto é, paz agora. Então, entre os judeus, havia muitos que defendiam que eles não queriam guerra, eles não queriam briga com árvore, eles queriam paz. Quer dizer, então existe assim, no coração de muita gente, mesmo lá em Israel, entre os judeus, existe essa vontade, essa esperança de que um dia exista uma terra onde se possa viver em paz. Então acho que tudo isso que nós vamos vendo assim, na Bíblia, acho que deve alimentar em nós a esperança. E não é fácil, as divisões entre nós, elas crescem, mas acho que cresce também e tem que crescer a esperança. Paz agora, ainda que seja a preço de termos que ceder um pedaço do nosso país, mas paz, queremos paz. E creio que essa paz para nós, né, para esse imenso país, um país que ainda está vivendo surtos dessa pandemia que vai causando dor, lágrimas em tantas pessoas, é como se a gente fosse deixando pela estrada dessa caminhada da vida, gente tão querida que não desejávamos que partisse imediatamente, né? Essa esperança de que a gente vai encontrar e, se Deus quiser, vamos ter uma vacina que nos ajude, e a gente tem que se deixar ajudar, porque sozinhos, por conta própria, entende, não vamos vencer de modo algum essa pandemia, mas estamos nós sempre em busca de uma terra prometida. E aqui, tanto para aquele povo do Antigo Testamento como para nós hoje, né, existe algo importante. Nós caminhamos, mas nós temos que saber acolher também. Quem não sabe acolher, acaba acontecendo o conflito, e o conflito gera morte. E, em geral, a morte dos mais fracos, dos mais frágeis, os poderosos não sofrem tanto. E veja que Deus nos ama, Deus nos quer vida. E Deus sabe que para viver eu tenho que ter o que comer, eu tenho que ter um espaço para viver. Esse é um direito de cada pessoa, de cada família, de cada grupo social. Esse direito não pode ser tirado por nenhum país, por nenhuma pessoa, por nenhum grupo, por nenhuma classe social. É daí que vem então a mensagem bíblica para nos fazer ser povo de Deus. E aquilo que o Papa colocou com tanto carinho para nós, não é mesmo? Quando nos escreveu agora, Tutti Fratelli. Se humanizem, busquem a humanização, sejam irmãos, independentemente de suas crenças e religiões. Tutti Fratelli. Nessa busca nós vamos encontrar esperança, e nessa esperança nós encontramos vida. Daí mais uma vez, Padre Domingo, Deus lhe pague, muito obrigado pela sua participação, coisa boa, né? Também, Padre Cláudio, muito obrigado pela sua participação, né? Que a caminhada desse ano seja uma caminhada que nos faça avançar bastante em direção à terra prometida que Deus deseja para todos nós. Um grande abraço, uma grande bênção para você, meu irmão e minha irmã.